E eu não sei também se você quer se apresentar pro meu público, Uhum. e a gente já começa com o tema. Sim. Então, eu sou Sâmia Marcilli, eu sou mãe de 7 crianças, uma na barriga, e 6 meninos. Meu mais velho tem 11 anos, e os meninos fazem educação domiciliar. Então, daí, por que a gente vai falar sobre literatura, da onde vem a minha expertise sobre o assunto, né? Na verdade, eu sou médica, e sou uma intrometida em assuntos educacionais, né? A minha mãe é pedagoga, não sei se você sabe, Amanda. A minha Não mãe é sabia. pedagoga, sim, ela é pedagoga, foi professora durante muito tempo. Inclusive, quando eu estava na primeira série, ela era professora da turma ao lado. Nossa, que legal. Exatamente. Porque ela não podia ser minha professora, né? Daí ela era professora da turma do lado. E aí era muito assim. Na verdade, nunca passou pela minha cabeça ser professora. Embora eu sempre gostasse muito de ensinar, né? Então, na verdade, eu a princípio queria ser engenheira. E, tipo, era isso na minha cabeça. Eu tenho uma cabeça super matemática, super, super. Inclusive, na própria medicina, o que eu mais me encontrei, embora o pessoal ache que é pediatria, porque eu fiz residência em pediatria, era a cardiologia, que é uma quase que uma ciência exata dentro da medicina. Assim, é tipo, Não sabia. se isso, então isso, e não sei o que e tal. Tem vários protocolos e tal. O próprio sistema cardiovascular é muito matemático, assim, né? Então eu adorava. E daí foi isso, né? Mas daí, quando os meus filhos nasceram, eu comecei tipo, estudar sobre educação e a saber um pouquinho mais sobre como levar a educação dos meus filhos e tal. E comecei a me interessar bastante sobre o assunto e ver como era importante a gente investir nisso, né? Não só na formação humana deles, a formação da vontade e tal, mas na formação do intelecto e quanto que essa formação, infelizmente, não só no Brasil, mas acho que no mundo, tá numa verdadeira crise, né? E daí, só que ao mesmo tempo que eu vislumbrava essa questão, tipo, nossa senhora, eu gostaria muito de oferecer isso aos meus filhos. Ao mesmo tempo, eu olhava para mim e falava, tudo bem, né? Mas quem sou eu para poder conseguir ensinar coisas que eu acho que seriam muito boas que eles aprendessem, né? Desde métodos de alfabetização até o que eu gostaria que eles aprendessem na literatura, que eu gostaria que eles aprendessem na matemática e tal, né? E daí, isso na verdade foi me consumindo de um jeito, que eu falei, eu não vou aguentar. Daí eu resolvi assumir a educação dos meus filhos, né? E daí era assim, estudava dia e noite, eu via cursos e mais cursos e procurei estudar, porque é isso, eu sabia de matemática, física, biologia, era isso. E Era isso. parece assim, e parece que você nasceu para isso, Sammy. Assim, para quem tá Pois de é, amiga. fora, parece que a primeira referência que a gente tem de homeschooling é aí. Né? Pois é, então, eu acho que um pouco do meu temperamento também faz eu entrar de cabeça quando eu decido um negócio, eu vou até o fim mesmo. E daí, enfim, mas na própria faculdade, eu tenho inclusive seguidoras minhas que foram minhas alunas na faculdade, porque eu dava aula na faculdade, dava aula de medicina interna, dava aula de cardiologia e tal. Então, eu acho que sempre deu uma puxada pra, tipo, gostar de lecionar e tal, mas eu acho que nunca na minha vida passou pela minha cabeça ser professora, ensinar essas coisas, né? Mas aí a necessidade fez o ladrão, né? E daí eu comecei a estudar sobre o assunto. E daí foi muito curioso, porque quando eu resolvi assumir a educação dos meus filhos, a minha mãe, que é pedagoga, como eu disse, ela falou: minha filha, não faça isso de maneira alguma. Pelo amor de Deus, você não pode fazer isso, porque a escola, a instrução escolar, e lá, 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 lá. E daí meu pai ligou para mim e falou: minha filha, eu quero só dizer que eu sou contra e não sei o quê, porque os professores são muito importantes, não sei o que. Eu falei: pai, eu não estou dizendo que eles não são importantes, são de fato muito importantes. E eu agora estou numa fase do ensino dos meus filhos, que eu, inclusive, estou recorrendo a eles, e você é uma dessas pessoas que está me ajudando nesse processo, né? E eu acho que não tem problema nenhum, por isso que eu tô falando isso, porque eu acho que o ensino dos professores, eu acho, na verdade, é o melhor
se eu Sim. pudesse ter um professor de cada lugar, e é o que eu estou tentando fazer para que me ajude nesse processo com os meninos, é maravilhoso, né? Porque, de fato, são pessoas que estudaram aquela matéria específica, conseguiram se aprofundar naquilo e certamente farão isso muito melhor que eu, né? E me parece Mas, que esse é mesmo o papel da mãe, Samir. Por exemplo, transitar entre todas as disciplinas, como dando todo o sim, suporte, educando de fato, né? Então o professor dá mais ou menos o sim, conteúdo e a mãe vai e exatamente. faz. Então, eu acho que a gente consegue trabalhar um pouco essa parceria, né? Então, para quem não sabe, a Amanda está me ajudando desde esse ano na educação dos meus 3 mais velhos, né? Então, ela está na parte de português e latim e está me ajudando a orientar essa parte de, de português e latim da educação dos meus filhos e está sendo muito bom. E eu sento junto com os meninos para poder aprender com ela. Daí é até engraçado que os meninos falam, mãe, o que você está fazendo aqui? Eu falo, bem, eu estou tendo aula também. E quem é Estou que tendo aula. acerta mais, quem é que acerta menos? Exatamente, exatamente. Eu e o Vitinho, como bons coléricos, a gente fica vendo quem que acerta mais, quem que acerta menos. E daí, bem, eu sempre penso isso. É uma pessoa que sabe muito mais do que eu sobre esse tema de português e latim, e que pode me ajudar muito, não só na educação deles agora, porque eu tento fazer esse paralelo, né? Sempre eu e a Amanda, a gente vai conversando sobre, bem, eu tenho feito isso aqui nos dias que ela não tá, no dia que vai fazer exercício, ou nos dias dos exercícios, eu ensino assim, assado, enfim, às vezes tá errado, às vezes tá certo, daí a gente vai ajustando isso, né? É, então, a gente vai trabalhando em parceria, mas ao mesmo tempo, enfim, ela vai guiando isso dos meninos, e aí eu vou aprendendo, e daí eu falo, bem, sabe-se lá que um dia a Amanda não possa mais dar aula, eu vou ter que assumir novamente, então estou aqui para aprender. Então eu sugo tudo que eu posso, Imagina. e enfim, e é isso, né? E é Então é um mais grande prazer para mim, viu, Samia? que bom. E agora, assim, algumas pessoas me perguntaram a respeito do tema dessa live, que é educação religiosa e literatura. E eu acho assim que concordou em tudo, né? Essa live também faz parte de um projeto que é a Aula Pronta. E na minha última aula pronta, a gente falou bastante sobre religião a partir do texto. Então eu convidei o meu irmão, e a gente leu um poema e falou sobre felicidade, sobre o tema da felicidade. Mas a gente não tratou de uma coisa que é muito importante, que é a educação religiosa. Né? Então a gente pode tirar várias coisas, várias lições para a nossa vida, mas como a gente faz isso na prática, sobretudo com crianças menores, depois crianças que estão crescendo e assim por diante. Então, por Sim. exemplo, você começou ali com o seu projeto do Águas Mais Profundas. Eu queria também que você falasse um pouquinho dessa motivação, para depois a gente falar isso assim no contexto do dia a dia. Né? Como Tá, que a gente faz isso e utiliza a literatura. Eu vou puxando para a parte da literatura. tá bom. Então, o que acontece é que eu, enfim, me converti de verdade mais velha, né? Já era batizada, enfim, mas me converti mais velha. E eu quando conheci a igreja, foi uma coisa bem profunda para mim, assim. Eu não estava muito procurando religião, e daí aconteceu uma determinada coisa e eu falei, bem, isso aqui é a minha vida. Tipo, eu quero isso para minha vida. E muitas coisas começaram a fazer sentido na minha vida, né? E daí eu comecei a assistir umas palestras de um sacerdote, eu ia toda semana, e daí eu assistia as palestras chorando, assim. E assim, não é que eu tivesse uma vida muito problemática, né? Eu tava na faculdade já, enfim, já tava estudando pra ser medicina, já namorava o Ítalo e tal. Mas eu falei, gente, o que eu tô fazendo com a minha vida? Há uma coisa muito grande no mundo que eu até agora não conhecia disso de forma profunda e conhecia esses aspectos religiosos de maneira muito assim, é assim, né? E daí eu fui vendo que, na verdade, não é assim, né? É assim, mas tem um motivo para ser assim, e aquilo foi de fato me encantando, né? E aí, de fato, aquilo se transformou em algo totalmente intrínseco à minha vida, né? A religião não foi algo que ficou sendo um apêndice na minha vida, né? Tipo, eu sou médica, eu tô namorando, não sei o que lá, e além disso eu sou católica, tenho religião, né? Não, a religião, ela de fato conseguiu permear toda a minha vida. Então ela mudou a maneira como eu comecei a olhar a minha
a minha profissão, né? No caso, estudante de medicina, o meu namoro, a minha relação com os meus pais, a minha relação com a minha irmã, a minha relação com as minhas amigas. E eu comecei a ter um olhar meio que colorido para a vida, assim, né? Uma coisa meio diferente, assim. Ontem eu tive com uma amiga que fez faculdade comigo e a gente não se via há muitos anos. E ela esteve com as minhas amigas que motivaram o Águas Mais Profundas, né? Ai, que Porque o que legal. aconteceu é que foi o aniversário do Itinho, em abril, e daí algumas mães que eram amigas dele, dos filhos do Itinho, né? Dos amigos do Itinho, as mães deles, falaram, Sam, você não quer dar uma aula de doutrina pra gente? Tá precisando e tal. Algumas estavam recém-convertidas, outras não, mas eu preciso mais saber do assunto e tal. E eu falei, posso dar. Eu falei, então tá bom, então vamos combinar. E daí elas meio que combinaram, e eu falei, então tá, então toda segunda-feira de manhã eu vou dar aula pra vocês. Daí na segunda aula eu falei assim, bem, eu já tinha um projeto muito na minha cabeça de fazer isso pro Instagram, porque muita gente fala, assim, eu vejo uma coisa na sua vida que eu não sei de onde vem exatamente, assim, eu não entendo por que você resolveu ter muitos filhos, eu não entendo por que você tem uma vida, como eu falo, né, espremida como um limão, eu não entendo por que te motiva, né? E isso me encanta, a motivação, a clareza como você vê as coisas e tal. E de fato isso tudo tem fruto, tem origem na religião, né? Só que assim, eu não fico falando de religião o tempo inteiro, né? Tipo, é uma coisa que, como eu disse antes, ela permeia a minha vida, né? E aí, por que eu tô falando dessa minha amiga? Porque essa minha amiga começou a participar do grupo e ela não tem religião nenhuma, ela não tem a mínima noção do que é catolicismo, né? E foi minha amiga durante a faculdade inteira. E aí ela falou pra mim assim, Sâmia, quando eu olho pra você, pra sua vida, eu vejo uma coisa e falo, bem, eu quero isso pra mim. E eu gostaria muito de saber por que você vive assim, por que você tá sempre alegre, por que você vive desse jeito, por que você resolveu largar o seu trabalho, por que, assim, alguma coisa em você me chama, né? E na verdade não é em mim. Eu sei que não sou eu, o negócio não tá em mim, tá em Cristo, que é uma coisa muito maior do que isso, né? Só que eu meio que funciono como um envelope que leva carta, né? E daí meio que acontece isso e ela foi ontem lá e ela falou, nossa, eu realmente não sabia que isso existia e tô muito encantada com tudo isso, né? Então, o Águas Mais Profundas, ele veio desse pequeno grupo e daí ontem a gente até se encontrou e elas falaram, nossa, a gente nunca imaginou que uma catequese para 6 viraria uma catequese para 100.000. Exatamente. Eu acho que nem eu imaginei. Nem eu imaginei, né? Que tanta gente, e eu realmente fiquei surpresa por tanta gente se interessar pelo assunto, né? E de fato, as visualizações das aulas são visualizações de 80 mil pessoas, né? Bastante gente, assim, que acaba visualizando e você fala, gente, será que de fato o mundo quer saber sobre cristianismo, quer saber sobre religião católica, né? Isso às vezes eu acho que pode impactar as próprias pessoas. Nossa, parece que o mundo tá tão de costas para Deus, né? E eu não acho que isso seja verdade, assim, eu acho que tá tendo um movimento que as pessoas estão vendo que elas têm sede de algo que elas não sabem exatamente o que é. E daí, quando vêm pessoas que procuram viver de maneira coerente a sua fé, elas, tá, eu acho que é isso aí. Daí a pessoa vai tentando e vai, de fato, buscando para águas mais profundas e aquilo começa a fazer um sentido, né? Não na religião no sentido de um cumprimento de uma série de coisas, né? Mas como eu falei lá na primeira aula, é uma relação com uma pessoa que de fato muda toda a sua vida, que muda a maneira como você vê as coisas, que muda a maneira como você vê cada uma das pessoas que estão diante da gente, né? E a gente não precisa ficar com a Bíblia debaixo do braço pregando, né? É uma vida coerente que faz, né? Exato. Então, isso tem muito a ver com o que eu faço com a educação dos meninos, né? Eu, de fato, acredito que todas as matérias que eles aprendem, matemática, português, latim, história, geografia, tudo isso dá substrato para que eles possam entender melhor o que é viver uma vida coerente, uma vida cristã, né? Então, quando eu comecei a querer ensinar, por exemplo, os Lusíadas para os meninos,
eu fiquei encantada, assim. Eu falei, gente, como alguém consegue falar do cristianismo dessa maneira, que é uma maneira que ele não está falando, assim, especificamente do evangelho, né? Ele está falando do evangelho, mas ao mesmo tempo ele não está fazendo uma pregação sacerdotal, né? Ele Uhum, está falando como os cristãos, como aqueles cristãos portugueses, viviam a própria fé e levavam isso a sério, e o que eles foram capazes de enfrentar para poder levar a fé a outros povos, né? Então isso é uhum, realmente belíssimo. E eu fiquei, gente, como alguém conseguiu de maneira incrível escrever isso. E aquilo, quando eu comecei a ensinar isso, assim, aprender junto, né? Com o Itinho, que era o meu mais velho, e a gente foi aprendendo junto, eu ficava tão encantada. E aquilo aumentava a minha fé real, assim. Eu falava, gente, como existem pessoas com um coração grande, sabe? Então, eu acho que isso e outros tipos de literatura, não só especificamente literaturas cristãs, mas alimentam de fato a nossa alma para que a gente, não só a nossa, mas dos nossos filhos, para que eles olhem para cima, sabe? Olhem para valores grandes. Então, olhem para o valor de um heroísmo, de um altruísmo, da generosidade, né? De, enfim, de fazer coisas que são difíceis, mas que valem a pena, de perder a própria vida por um ideal grande, sabe? E uhum. eu acho que isso falta muito nas crianças de hoje, falta muito nos materiais de hoje, falta muito no que as crianças escutam, sabe? Nos desenhos que elas assistem. Então, assim, quando a gente expõe essa literatura para os nossos filhos, expõe essas coisas, eles começam a olhar para cima mesmo e Uhum, desejar coisas grandes. Então, não é, às vezes, propriamente falar de religião, né? Mas meio que preparar o terreno, porque muitos desses valores são valores que estão meio que na lei natural de todo homem, né? E uhum, que isso meio que prepara para que depois o cristianismo faça todo sentido. Então, se a uhum, gente tem crianças que não têm valores nenhum, que não têm a mínima ideia do que é se sacrificar pelo outro, que não têm a mínima ideia do que é fazer uma coisa grande, apesar de ser difícil, que, né, enfim, que não tem a mínima ideia de quanto uma pessoa gastou de tempo escrevendo os Lusíadas para que passasse uma ideia, para que eternizassem pessoas e ideias e blá, enfim, quanto foi árduo aquilo. E falou, bem, é isso, é a vida é assim. É, muito vale aquilo que muito custa, né? Então, eu uhum. acho que isso tudo não só ensina português, não só ensina latim, mas ensina a vida de fato, né? Uhum. E isso tudo ajuda muito a ensinar, a entender o próprio cristianismo, né? Que está totalmente permeado de todas essas ideias, né? Uhum. E essa é a essência mesmo assim da educação católica. Então, é uma preocupação com quantidade de conteúdo, é uma preocupação com saber um pouco de tudo, ou saber Uhum, muito de tudo e não saber nada muito bem, né? sim. Agora, quando todas as coisas estão sempre inclinadas para um único assunto, para um único Uhum, assunto, aí você encontra a educação cristã. Então, se você falou de vários pontos que eu gostaria aos quais eu queria dar um pouquinho mais de foco. Começando pela ideia do centro na figura do cristão. Então, por exemplo, a gente sabe que existe literatura até religiosa, uhum, temas religiosos. Mas me parece assim ainda que tudo depende do professor ou da mãe ou do pai. Entendeu? uhum. Porque assim, é como que algo que ele vive e algo que transborda dele e muda o olhar dele, de maneira que ele consegue pegar todo tipo de matéria e dali extrair as verdades de fé. Sim. Então, por exemplo, a gente fica focando nessa questão de material religioso, já que é educação cristã, material religioso, já que é educação, textos religiosos, já que é educação cristã. Mas peraí, isso existe.
Por exemplo, focando, por exemplo, na Sagrada Escritura, a Sagrada Escritura, ela tem uma linguagem que é a linguagem divina. Então, por Sim. exemplo, a gente vê no nosso processo de aprendizado ali, na leitura de Sagrada Escritura, a gente pega um texto, depois a gente pega um comentário de um santo e a gente diz, bom, como é que ele chegou a isso com um tantinho de palavra num parágrafo? Resumido num parágrafo, sintetizado. Né? Eu não chegaria ali. Mas às vezes Sim. aquela mesma verdade se encontra em outros textos, com outros aspectos, de outros pontos de vista, e você consegue aproveitar tudo isso se você for um cristão bem informado e de fato viver a sua religião. E por isso seus filhos veem que você vive a religião e veem que tudo trata somente de um assunto. Certo? Toda a literatura, toda a experiência humana trata somente de um assunto, somente de uma pessoa. Então, você pode, inclusive, usar matérias... eu tenho algumas questões de fora do tipo assim, mas você consegue dar material de alguém que não é católico para as crianças? Né? Isso pega muito. Ou, por exemplo, sabe de quem é Camões, né? Você sabe o que ele fez na adolescência dele, quando ele tinha lá seus 20 e tantos anos. Você sabe disso? Você fala disso para as crianças? Com certo medo. Quer dizer, não tem problema se você trata desse assunto mostrando que é verdadeiro, né? Mostrando... até tratar dessas experiências ruins. Então, às vezes aparece uma experiência ruim lá nos Lusíadas, você trata dessa experiência com um olhar cristão. Sim. Até a própria Sagrada Escritura, né, Amanda? A Sagrada Escritura tem muita coisa bizarra. Tem adultério, tem morte, tem não sei o quê. Então você fala, bem, se você mostra isso, você também... é possível mostrar outras coisas, né? Porque eu acho que ter uma educação cristã não significa que você vai fingir que os problemas não existem. Até porque o homem não é isso. O homem, se a gente fica achando que a gente só vai mostrar a vida dos santos, de pessoas perfeitas, de pessoas que não tiveram problemas, sei lá, que os próprios santos não foram assim, mas de uma coisa do tipo, nossa, olha como ele amou a Eucaristia dessa maneira, olha como ele foi uma pessoa virtuosa. Você fala, bem, isso aí é uma santidade que está muito longe da minha realidade. Porque o que eu percebo dentro do meu peito não é isso. O que eu percebo é uma dialética entre desejar ser boa e não conseguir ser. Isso é próprio do ser humano, né? Então, a própria mitologia, ela mostra isso muito claramente. Os deuses mesmos, eles têm isso muito humano, assim, né? De, tipo, querer o mal, né? O Baco e não sei o quê, e querer o mal dos portugueses, e ao mesmo tempo a Atena querer o bem de Ulisses e não sei o quê, e sentir aquela coisa. Você fala, bem, isso é propriamente humano. E como que eles conseguiram lidar com essa situação, né? Como eles conseguiram lidar com essa situação? Qual foram as consequências deles terem agido contra a consciência, né? Então, quem está dizendo isso não sou eu, mas existe uma carta de São Basílio que ele escreve aos jovens que é muito bonita e ele faz muitas comparações. Ele faz a comparação de que o cristão ele tem que ser uma pessoa como as abelhas, que ela é capaz de pegar o néctar, digerir o néctar, fazer aquilo dentro dela e depois o que ela coloca para fora? Ela coloca mel. Né? Então, é isso que a gente tem que ser capaz de fazer. A gente pega essas coisas, nem tudo de fato é estritamente cristão, digamos assim, né? Mas não tem problema. A gente tem que, inclusive, ensinar os nossos filhos a que eles sejam capazes de separar o joio do trigo, do que é bom, do que é mal. E em casa, com o professor, com a mãe, num ambiente seguro que isso deve acontecer. Para quando ele chegar na idade adulta, ele ser capaz de discernir todas essas coisas, dele não se assustar com os próprios pecados, com os próprios defeitos. Ou dos outros, né? Exato, não te parece que essa mesma outros. habilidade... Não te parece que essa mesma habilidade de você conseguir extrair o que é bom do que é mal é aquela mesma habilidade que os santos tinham de olhar para o pecado do outro, olhar para alguém que caiu e, bom, tem alguma coisa boa ali, então dá para trabalhar em cima disso, né? Então, quando a criança não faz isso, quando a criança fica como que privada e protegida de todo tipo de experiência ruim, mesmo pela literatura a experiência condensada, você já sabe o início e o fim.
Então é muito mais Sim, fácil, é uma pílula da experiência, e você sim, toma e você já vê quais serão as consequências daquele ato, né? Você passa por aquilo de certa exatamente. maneira. E se ela não está Exatamente. acostumada com isso, ela passa a também rejeitar tudo aquilo que não diz respeito, não fala a mesma linguagem que ela, inclusive outras Sim, pessoas, inclusive outras exato. crianças, né? Não, Então então, isso em ambiente escolar. Pode falar. isso não é isso. Se fala muito de empatia hoje, mas meio que às vezes querem que as crianças só tenham um tipo de realidade, ou então é o que eu acho que a maioria das pessoas fazem. Coloca a criança no furacão para aprender a andar no mar sem ter ensinado a nadar na piscina tranquila, né? Uhum. Então, eu acho que a gente tem que, de fato, expor os nossos filhos aos problemas do mundo. Não, não que eu ache, que eu acho que é impossível você não expor. Não. Porque essa é a realidade, essa é a realidade da estrutura das coisas, né? Então, as Uhum. coisas são assim. Então, não é possível a gente viver de outra maneira. Só que é necessário a gente formar de fato aquela criança, e eu acho que isso que falta em muitos pais e professores, com essa visão de formar essa criança o máximo possível para que ela tenha ferramentas para lidar com essas coisas, né? E a Uhum. literatura é uma maneira incrível de lidar com isso, né? Assim como a própria Sagrada Escritura, né? Em vez de Caim e Abel, de fato, né? Se as crianças têm uma grande cultura em relação à Sagrada Escritura, na Sagrada Escritura estão os grandes arquétipos do que é o homem, do que o homem faz, de como ele lida, de quais são os seus defeitos, quais são as suas qualidades, enfim. Então, ter tudo isso, mas eu acho que isso tudo é um combo, sabe? Uma coisa, a Uhum. gente não precisa ter só um ou só outro. Essas coisas podem conversar. E não só conversar, na verdade, elas guiam para a verdade real das coisas, né? Que é o cristianismo. Né? Então, Uhum. existe um outro. Eu estava lendo pensando sobre a nossa live, eu estava lendo uma audiência geral do Papa Bento XVI, que ele falava de São Justino. E São Justino é um santo do ano 100, né? Logo depois de Cristo. E ele viveu essa realidade muito do paganismo, porque antes não existia cristianismo. Então, ele viveu essa realidade do paganismo. E aí, ele tinha que, bem, como que eu vou colocar para esses pagãos o cristianismo? Então ele precisava conversar com essa realidade. Ele não podia, tipo, fingir que isso não acontecia, que isso não existia. Uhum. Até porque ele mesmo estava totalmente embebido daquilo, né? E daí o Papa ele fala, olha, tanto a filosofia grega quanto o Antigo Testamento, eles são dois caminhos que levam ao Novo Testamento, né? Então a Uhum. gente não precisa. E aí ele fala isso, ele fala muito bonito, ele fala tudo aquilo que há de verdadeiro, bom e belo, isso, qualquer coisa, é o próprio Deus que está falando ali de alguma maneira, né? Exato. Então, quantos pagãos de fato fazem coisas muito boas, verdadeiras e belas, e que Deus se manifesta ali através daquelas coisas, né? Então a gente tem que ter essa sabedoria, né? E quanto anúncio que tinha, por exemplo, no paganismo do que viria, né? Exato. Então, por exemplo, toda essa questão do itinerário do herói, fora de casa, Uhum. aquela viagem do peregrino, Sim, exilado da sua pátria, que sim. pode sempre apontar para uma pátria celeste, que pode Uhum. sempre apontar para essa dor do exílio do homem, Sim, que depois volta, que depois desce aos infernos, isso em Ulisses, isso em sim, Odisseia, isso em Eneida. Quer sim, dizer, quanta coisa era um anúncio do que viria a acontecer. E o sim. problema, existe um problema real, que é separar a religião desse tipo de texto. Então, aula de religião é aula de religião. Então, é catecismo da igreja, aqueles pontos e tudo mais. E depois aula de outra coisa, aula de outra. Não consegue juntar. A gente tem esse problema real, assim. Vários professores vêm entrar em contato e falam: bom, mas como que eu ensino outras disciplinas, sobretudo educação religiosa também? Como que Uhum. eu ensino educação religiosa por meio da literatura, né? Usando texto da literatura. Pô, na verdade, assim, eu volto àquele tema. Quando você consegue viver a religião na sua vida, você Sim. encontra em qualquer momento do seu Facilmente. dia. Assim, não facilmente, mas você consegue Uhum, fazer isso, né? uhum. Exato. Então, por Exatamente. exemplo, eu tava. Não tem como você não relacionar. Por exemplo, será que você, lendo os Lusíadas, você realmente não consegue perceber o caráter de intercessão de Vênus? Quer dizer, uma mãe Uhum. que intercede por seu filho, e porque Sim. ela ama o seu filho desde a Uhum. Eneida, né, desde o Enéas, ela continua protegendo todos aqueles que se parecem com o seu filho. Sim. Será que não tem nada de cristão nisso?
Claro, claro que Uhum. sim, sem Então, dúvida, só porque é né? Vênus, só porque é um demônio, é claro, é claro que você deve explicar para as crianças. Bom, Vênus, Sim, Afrodite, enfim, Mercúrio, são demônios. São demônios claro. se cultuados no lugar de Uhum. Deus, Sim, se sim, sim. idolatrados no lugar de Deus. Mas aqui, será que nesse símbolo você não consegue ver que tem algo da intercessão de uma Sim. mãe pelo filho? Então, mas eu acho assim, Amanda, a experiência que eu tenho aqui é assim: os meninos sabem que Deus é único, que eles sabem quem é Deus, quem é Jesus Cristo, quem é o Espírito Santo. Eles sabem, não só sabem, como eles vivem isso. Eles rezam um terço, eles têm a experiência de rezar por uma intenção e essa intenção de fato acontecer, como aconteceu com o batizado do meu sobrinho. Ficou 5 anos rezando por essa intenção e de fato ele foi batizado com 5 anos. Então o meu mais velho falou: mãe, nossa, como a gente ficou ali perseverante durante 5 anos rezando por isso e de fato ele foi batizado, né? E assim como tantas outras coisas, amigas minhas que pediam para que a gente rezasse para que engravidassem e de fato engravidaram, sabe? Então eles percebem isso e têm amor à Eucaristia, eles sabem o que é Eucaristia, eles vivem isso, eles vão comigo à missa todos os dias. Então, na cabeça deles, é muito claro quem é Deus, quem é Jesus Cristo, o que faz o Espírito Santo, como quem é Virgem Maria, eles sabem tudo isso. Então, na hora que eles pegam um texto como Camões, na hora que eles leem mitologia, não há confusão na cabeça deles, né? Obviamente, eu explico para eles que esses deuses não são deuses propriamente, mas que eles são como que notas divinas, que de fato alguns deles mostram notas divinas, como inteligência e várias outras coisas, né? Que a gente consegue perceber na história, né? Na literatura, como aquilo mais ou menos funciona, né? Enfim, e Uhum. daí eles conseguem eles fazem a distinção totalmente clara, assim, na cabeça deles, eles não acham que Zeus é de fato Deus Pai, assim, sabe? Tipo, Até acho que, por exemplo, se Camões tivesse escrito sobre todas como se fosse Deus atuando o tempo todo, acho que Deus viraria um personagem, entendeu? sim, Então, quer dizer, aham, parece que esses personagens que colaboram com Deus durante numa sim, epopeia, por exemplo, como os Lusíadas, eles deixam a coisa muito mais sublime. Porque sim. você não é digno de falar que Deus foi e inclinou seus ouvidos. Então você diz que Uhum, foi Vênus quem ouviu uma oração que foi uhum, feita para Deus, e ela é uhum, sempre um símbolo, né? Não é sim, Vênus ali, não é uma deusa, não é sim, aquela deusa do amor, deusa da beleza, sim, não é em nenhum momento. exatamente. Uhum, Então, uhum, todo o discurso, por exemplo, eu estava mesmo no colégio, tem 2 dias, eu tava com o meu ensino médio lendo o discurso de Baco e exatamente o que ele fala é totalmente demoníaco, entendeu? uhum, É totalmente assim, Satanás, é o discurso de Satanás, é a soberba de Satanás, é a vaidade de Satanás. É uhum, totalmente isso. É ele dizendo, uhum. bom, vocês estão vendo deuses do mar, vocês estão vendo o que vai acontecer? Nós vamos virar humanos e eles vão virar deuses. É isso que vai acontecer. Só É que aquele. isso fica claro para as crianças. É muito mais fácil. Daí depois, quando você fala do pecado original, elas, entendi, é aquilo lá, mais ou menos, né? Tipo, meio que isso povoa o imaginário deles e aquilo funciona como que um trampolim para eles conseguirem entender Uhum. as realidades reais mesmo, verdadeiras, do cristianismo, né? É a mesma verdade, né? Sim, exatamente. Eu tava também pensando sobre isso, daí fiquei pensando, bem, Dante, por exemplo, que ele pegou um pagão para poder levar ao purgatório e ao inferno, e é muito bonito como ele não entra no céu. Então isso ficou muito claro, assim, o paganismo, as coisas pagãs e assim como os gregos, eles é assim, até onde o homem pode. Foi o que os Uhum. gregos conseguiram. Eles podem Exato. até ali, até onde vai a razão humana. E a gente ensina isso na aula de doutrina. Né? Bem, Uhum. a gente é capaz de conhecer a Deus, de conhecer notas divinas que eles fizeram, tentaram explicar através da mitologia grega, era uma maneira deles explicarem como o mundo funciona, como o cosmos funciona, enfim. Tudo isso daí eles conseguiram através desses mitos, né? Mas eles só são capazes de chegar até aqui. A partir daqui é só revelação. A partir Uhum. daqui a gente não chega mais, né? Então, a partir daqui, olha,
Virgílio não entra mais. A partir daqui a revelação é o céu, daí é outra história, né? Então, um E é o pouco bom isso. para o homem, né? Quer dizer, não é porque o paganismo chega até aí que nós também não devemos chegar. Nós chegamos, mas é que nós Sim, superamos com a fé, entendeu? Mas não é aham, porque é do paganismo que é abominável, né? Não sim, tem esse sim. sentido. E justamente o treino com a literatura te dá essa sensibilidade de você aprender a pensar com a cabeça do outro. Então, por exemplo, você Uhum, explicou uma verdade de fé para o seu filho, é aquela verdade, você percebe que ele aceitou, mas ele não entendeu, ele não tem sim, experiência daquilo. Assim como nós, quando estamos explicando qualquer claro. tipo de conteúdo, a gente tem que associar o conteúdo a alguma coisa real. Então você Uhum, enche de exemplo, entendeu? Você fala, ó, se eu estivesse falando isso para você, ou se eu tiver... E exatamente, aí ele entende a coisa. Então, desse exatamente. mesmo modo, você tem a sensibilidade de pensar na cabeça do teu filho. Então, você Sim, vê que ele não entendeu, você vai procurar, você vai caçar, você vai achar algum material exatamente. para ele ter aquela experiência de um outro ponto de vista. Porque Sim, aquelas palavras foram muito pesadas para ele, entendeu? claro. No sentido de muito Uhum, profundas para ele. sim, A inteligência dele não alcançou. Então, você dá um sim. exemplo muito concreto, você inserido numa fábula, ou você inserido nesse diálogo, alguma coisa do Uhum, tipo, e aquilo, e você, claro, conduzindo, você guia sim, para aquela mesma verdade vista de outra sim. maneira. Exatamente. Não, isso acontece aqui em casa a torto e a direita, assim. Nossa, acontece demais, assim, a gente tá. E não só isso acontece deles conseguirem perceber uma realidade, como eu consigo perceber até onde eles alcançaram daquela verdade. Uhum. Porque eles perguntam coisas que você fala, gente, eu achava que ele tivesse entendido, mas não, o negócio ainda tá muito raso. Eu ainda preciso dar mais uns passos, né? Então, assim, conversar sobre essas realidades, enfim, aquele texto que você leu com os meninos dos companheiros de Ulisses, que eles ficam bêbados e não sei o que e tal. Nossa, quantas coisas eu consegui conversar, tanto com o Antônio quanto o Augusto, sobre aquelas realidades que são realidades da vida mesmo. Nossa, Uhum. quantas vezes a gente vira bicho à toa! E E o o pior é que, caráter de cada um daqueles bichos, né? Cada um nossa, tinha um pecado diferente, e que uma você fala, vícia meu diferente. Deus, e o pior, às vezes você fala, você não quer sair dessa situação, a pessoa fala, não, não, eu quero continuar aqui, porque tá muito bom assim, porque ser homem dá Uhum. muito trabalho, Exato. E aí não você é? fica, você se compadece do Ulisses, porque você cria um laço na literatura de passar a mesma coisa que ele. E você se compadece, você fica assim, indignado. Como eles não querem voltar a ser homens? Sim, Como exato. eles querem continuar como animais? Aí você fala, bom, mas você tá vendo, né, É, na tua vida? E aí você dá um exemplo concreto, ele fala, ah, agora eu vejo a minha cena de fora, né? exatamente. E aquilo a gente pode utilizar para correção, aquilo a gente pode usar para qualquer, Sem dúvida. até ensino de outras coisas, né? Você pega história, por exemplo, você pega a biografia Uhum. de algum imperador, de alguma coisa do tipo, não é só a biografia que tá ali, é a história de uma Sim, vida humana. E se é a história de uma vida claro, humana, tem o toque divino, né? Tem a inteligência divina agindo exatamente. o tempo todo ali. Exatamente. E as escolhas do Exatamente. homem. A gente leu, eu li o início das Metamorfoses de Ovídio com o Itinho, e aí aconteceu uma coisa super legal, né? Lá no início ele fala, nossa, no início era uma matéria amorfa e não sei o que, nananã e tal. E daí ele falou, ué, mas calma aí. Mas como então surgiu o mundo? Foi assim como ele falou ou como a gente aprendeu no catecismo, né? E daí é uma ocasião de eu ensinar para ele, não, olha só, Deus criou as coisas do nada. Isso é Uhum. como eles conseguiam ver, a maneira como eles conseguiam explicar o mundo, né? Mas a gente sabe mais do que isso, né? Como de fato foi, quem de fato é Deus, o que ele é, enfim. E daí a gente foi lendo Gênesis, enfim, a gente fez um estudo comparado, assim, né? Meio, o que diz o Gênesis sobre esse assunto? E daí a gente comparou com as coisas que estavam lá. Enfim, nossa, aquilo enriqueceu de uma maneira, assim, né? E daí E ele até consegue. eles tinham. Não, isso. Daí eles conseguem perceber, assim, bem. Não é que o vídeo tá mentindo, não é? Não tem nada a ver com isso, né? É como eles conseguiam explicar o mundo, né? Até ele pressupõe a existência de uma divindade, né? Então ele fala assim: Sim, este era o caos, mas assim, de gesto e sim, rude. E daqui a pouco ele fala: um deus, outra mais alta natureza, sim. põe fim à discórdia. Aham. Então, quer dizer, então pressupõe a existência de alguma Pressupõe. inteligência Exatamente. para extrair o céu do mar e etc. Entendeu? Exatamente. E, Exatamente. e aí você ensina, por exemplo, lá nos Lusíadas também tem um episódio em que a gente vai chegar, da Inês de Castro, em que, por exemplo, o pai coloca a pátria, enfim, acima do romance do filho com a Inês de Uhum. Castro, e ele trata o amor eros de uma outra maneira.
Então ele fala assim, esse tipo de amor exige sacrifício humano. Isso tá sendo muito produtivo numa sala do colégio também, porque a gente fica falando, um amor que não tem virtude, um amor que é quase irracional, que é esse amor do cupido, ele pressupõe sacrifício humano. Isso na literatura você vê em Romeu e Julieta. Isso na literatura você vê em tal. As experiências condensadas dizem a mesma coisa. Esse amor nem com lágrimas tristes se diminui. Ele é diminuído, né? Mas só com sangue humano. E aí você compara esse tipo de amor ao amor que vem de Deus. Ao amor no qual você ama outra pessoa porque você ama a Deus e porque ela ama também a Deus. Não, e daí você consegue falar sobre castidade. Você consegue falar sobre várias coisas. Porque você tem matéria para você falar sobre esse assunto. A criança consegue entender as consequências, ela consegue entender o que o amor humano é capaz, enfim, relacionar o amor humano com o amor divino. Então, realmente, é uma riqueza imensa, né? E que às vezes é muito triste, assim, o quanto que as crianças têm perdido isso, né? E que, poxa vida, é uma coisa tão... enriquecedor. Outro dia eu recebi um livro de uma mãe que o texto era falando sobre o quão é ruim ser irmãos. Não sei se você viu, né? Então era uma poesia que estava no nível de 4º ano de uma criança. E você fala, gente, assim, são coisas que você não consegue nem comparar um negócio com a outra, sabe? Você fala, gente, o quanto... a gente está transformando as nossas crianças em seres animais de fato, né? Assim, preocupados com picuinhas, com coisas que assim, nem estão relacionados com a realidade. O pior é isso. Não estão relacionados com a realidade de fato, né? Então, assim, meio que ser... Porque através da literatura, ela mostra arquétipos reais, de situações reais, de dramas reais, que se vivem. Esse tipo de nem sei se é literatura que a gente pode falar. Texto. Na verdade, colocar goela abaixo uma coisa que não tem nada a ver com o real. E assim eles pensam que eles estão se aproximando das crianças. Então, quer dizer, eu preciso me aproximar da criança, então eu preciso de uma linguagem assim, mané, ridículo, não sei o quê. E aí você faz um texto todo infantil, porque você fala, esse é o drama da criança. E você acha que, na verdade, ela está se sentindo representada ali. Mas aí você está aprisionando a criança e está tornando ela uma eterna criança, focada em picuinha. Então, assim, eu quero me aproximar. Eu, como professora, quero me aproximar do meu aluno. O que eu vou trazer para a sala? Bom, eu vou trazer, assim, os personagens de videogame. Eu vou trazer... Não é assim que você se aproxima. Você tem que aproximar o contexto de uma coisa verdadeira ao contexto da vida dela. Isso é diário. Entendeu? E não você colocar um personagem entre você e a realidade, entre a vida da criança e a realidade. Exatamente. Até porque educar é guiar para cima. Então, se você faz o contrário, se você, tipo, se coloca no mesmo nível da criança e ela acha que você, de fato, tem o mesmo nível dela, isso é a coisa mais absurda, que ela fala, bem, ela fica totalmente, quem me guiará? Porque se a pessoa que era para me guiar, que é a minha professora, que é a minha mãe, está falando a mesma língua que eu, está na mesma realidade do que eu, o que vai me puxar para cima? O que vai me fazer... Aí eu que guio. Exato. Aí eu que me guio, eu guio a minha mãe, quer dizer, perde totalmente a autoridade do professor. Quer dizer, criança acha ridículo o professor pagar de bobo da corte na frente da sala de aula, cantando musiquinhas que queiram aproximar a realidade, o contexto, por exemplo, funk, essas músicas populares ao contexto da criança. Exatamente. É ridículo, a criança tem vergonha alheia. A criança anseia por um guia, por um condutor. Exatamente. Ela anseia por um educador. Exatamente. Então, realmente, eu acho que, entrando no nosso tema, tanto de um lado quanto do outro, né? Você, de fato, educar... Como é que você vai educar uma criança na religião, que é algo mais elevado que um ser humano pode se relacionar, que é com o próprio Deus, se ela não está acostumada a ser educada na transcendência, né? Eu tenho uma aula sobre isso, assim. As pessoas educam a parte motora, eu coloco no jiu-jitsu, judô, não sei o quê, psicomotricidade, blá, blá, blá. Na parte intelectual, aí coloca lá na aula de latim, na aula de gramática, na aula de não sei o quê, que são, assim, mas que estão preocupados, na verdade, em ser bons médicos, advogados, não sei o que lá e tal. Da educação da vontade passa até meio longe, né? Mas, assim,
né? Enfim. Agora, e educação para transcendência, que não é necessariamente você educar, dar aula de catequese, mas é necessário você ter um espírito preparado para que você consiga receber a catequese depois, né? Então, isso você faz com uma criança desde pequena, dela ser capaz de olhar para fora, né? Olhar para a natureza, perceber que, bem, todos os dias o sol nasce, o sol se põe, enfim, e ela ouvir sobre isso, ouvir sobre os animais, que os animais fazem sempre a mesma coisa, enfim. Isso tudo é educar para a transcendência, né? Ela ter o espírito de fato aberto para que ela consiga exercer a virtude da religiosidade, que é uma virtude de qualquer ser humano. Qualquer ser humano está aberto a isso, né? Bem, para onde eu vim, de onde eu vou, e não sei o quê. Daí o pessoal fica preocupado em como é que eu vou falar para o meu filho que ele chegou no mundo na questão sexual mais baixa. A preocupação é como que eu vou falar para o meu filho que a sementinha do papai foi na barriguinha da mamãe e falou, gente, pelo amor de Deus, é você reduzir a vida daquela criança, a vida humana, ao que há de mais animal, né, no contexto da geração de uma vida. E é uma obsessão, né? É uma obsessão. Quer dizer, como que eu preciso falar disso pro meu filho? Você não tem nada muito mais importante e que seja de muito mais interesse da criança para falar para ele. Então, me parece também que educar, olhando de fato a natureza, por exemplo, quer dizer, não sou eu o centro do mundo. As coisas não giram. O mundo já existia antes de mim. Quando eu durmo, ele continua existindo. E tudo continua sendo a mesma. E quando eu morrer, vai ser a mesma coisa. Então, quer dizer, existem coisas muito maiores do que eu. E eu preciso fazer um esforço para colaborar com os próximos. Exatamente. Né? E esse é o papel do professor, né, Amanda? E a literatura ajuda muito nesse processo. Ajuda. Né? Porque Porque, por exemplo, você olha para o Sol como um astro, você não tem afinidade com ele. Mas você olha para o Sol e começa a estudar o Sol como Apolo, ou como um humano como você, você olha para o Sol da outra maneira. Você olha para... Por exemplo, a gente viu, tem um trecho no Mito das Metamorfoses que diz assim, até que o fósforo esperte a luz da aurora e a aurora o carro de ouro ao Sol prepare. Então, quer dizer, aí você estuda todo o processo do amanhecer a partir de personagens. E o homem é um ser biográfico, né? Ele quer saber da vida. A gente quer saber da vida dos outros, a gente conta histórias. Claro. Né? A substância da vida humana é a história, né? É a história. Então, quer dizer, como que você... Não tem nenhum interesse você olhar para as coisas como se fossem coisas. Isso aqui é um bicho, é uma monta... Sua visão fica tão reducionista que você... Bom, o ser humano é só um amontoado de células. Você termina aí, né? É só um amontoado de células. Isso é só isso. Quer dizer, não, aquilo lá é se transformado em um ser, uma pessoa, um símbolo, é muito mais interessante e não é mentiroso. É verdadeiro, porque é um símbolo. Exatamente, é verdadeiro. Isso que muitas pessoas acham. Ah, não, você vai contar um mito, mas bem, de onde surgiu esse mito? E não sei o que. Eu falo, gente, sinceramente, isso pouco importa. Não se trata de dizer uma verdade, bem, isso de fato aconteceu assim. E isso as pessoas transpõem para a própria Sagrada Escritura, né? Porque não consegue fazer abstração, né? Ali, bem, então como é que foi? O Gênesis foi como está no capítulo 1 ou como está no capítulo 2? Não é sobre isso. Não sobre várias outras realidades que estão ali e que falam sobre uma realidade mais profunda. E, de fato, estudar os Lusíadas, estudar as Metamorfoses, estudar a Eneida, estudar a Ilíada, é meio que um exercício para que a criança entenda isso. O que eu tô lendo não são coisas... como é que eu vou dizer? É exatamente aquilo que está escrito ali. Mas tem verdades absolutas que estão escritas ali de uma maneira para que eu consiga entender através de histórias, através de uma série de coisas que me falam sobre coisas que são de fato importantes e que têm a ver com a minha vida, né? Exato. Agora, eles acham que verdadeiro mesmo é a história do manezinho com o manezinho que tem um probleminha na rede social, no cyber dúvidas. Quer dizer, foca num problema ridículo que não é real, que não é verdadeiro, que não é um problema. E só porque ele se parece um pouco mais com a realidade do que, por exemplo, alguma coisa que desce dos céus e vem pra cá. Aí ele cria, só porque a aparência é verdadeira, isso é verdadeiro. Não. A aparência pode ser uma verdade revestida, né? Uma verdade... Uma verdade velada. Você que não se atira a você, mas você tem que cavar para descobrir, que exige da tua vontade. Entendeu? E daí depois, de fato, as mães e pais não entendem por que as crianças querem se matar aos 12 anos, aos 15 anos.
porque elas acham que a realidade da vida delas é esse problema com a rede social. É esse problema de perder lá o jogo no videogame. Porque ninguém mostrou para ela que há algo muito maior do que ela. Isso que você estava falando antes. Que o mundo já existia antes dela chegar. Que o mundo não gira ao redor dela. Né? A própria realidade, a própria contexto do nascimento de uma criança hoje dentro de uma família é um contexto absurdo. Assim, é uma situação absurda. Nasce um bebê e parece que tudo começa a girar em torno dele. Então, marido e mulher começam a dormir com o bebê dorme na cama deles, daí muda a comida da família por causa do bebê, muda, tipo, tudo começa a girar em torno daquilo, né? E quem tem, sei lá, eu tô indo pro 7º filho. Gente, se você faz isso, vira uma loucura, porque isso é impossível. É uma criancinha muito querida, muito amada, que eu amo imensamente, que eu tenho noção de toda a dignidade que ele tem, que tem uma história, que tem uma genética, que vai entrar no contexto, mas que ele vai ser um membro a mais da minha família que vai precisar, ele sim, se adequar a toda aquela realidade, né? Mas não é o que acontece hoje. Tipo, bem, a gente pega aquela criança, bem, então vamos lá. Vamos falar no nível da criança, com as palavras da criança. Não vamos dar textos muito complicados. Não vamos atrapalhar muito a vida dela. Não, tipo, não vai estudar tanto assim, mas por que vai estudar coisas, sei lá, Lusíadas? Quem é Camões, entende? Vocês estão viajando, vocês estão anacrônicos, vocês estão, tipo, querendo trazer para uma realidade que não é nossa. Bem, como é que você vai apresentar isso a uma criança que não tem nem o que comer? Daí começa um negócio tão assim, né? E aí começa, tipo, uma educação que deveria ser uma educação de peso, de fato, para as pessoas, começa a, tipo, então vamos reduzir todo mundo, né? Uhum. Também tem que ter igualdade, né? Também não vai, tipo, educar crianças de elite, então, já que essas não morrem de fome e poderiam falar sobre Camões, então vamos falar, não, também não, porque a gente tem que ter uma igualdade de educação, então não pode. Então daí rebaixa todo mundo e fica todo mundo ali, e daí acontece o que está acontecendo, né? As crianças querem se matar, fica todo mundo preso. Se matam porque a mãe tira o celular. A mãe tira o celular e a menina se joga da janela. Exatamente. Quer dizer, não, esses são os problemas da vida dela, né? Então, fulano que não me deu atenção, na escola eu não sou querida, fulano que brincou com o meu cabelo. Quer dizer, problemas que não são reais, que não são problemas. Você fala assim, mas é a dor dela. Mas ela que tá sentindo, mas não era isso. Não é esse o foco. A dor dela deveria estar em outras coisas. Você chora porque você é carente, mas você deveria chorar pela tua alma. Você deveria chorar por outras coisas. Exatamente. Entendeu? E a criança tem... Quando você estuda Camões e você vê aquelas pessoas que matavam e morriam por Cristo, que tipo, bem, não, eu vou lutar contra os mouros e não sei o que. Essa é o que eu tenho que fazer, essa é a minha missão. O sentido de missão para essas pessoas era muito mais real. Missão dada, missão cumprida. Tipo, era uma coisa que, tipo, tinha de fato valor. E daí hoje ninguém sabe qual é a sua missão, o que ele tá fazendo aqui no mundo, por que eu tô aqui, por que minha mãe me teve. Talvez os pais mesmos digam para essas crianças que não gostariam que eles tivessem nascido, que ele foi um acidente. Eu falo, gente, onde vocês estão com a cabeça de falar isso para uma criança? Então, tipo, o próprio mito fundacional dela ela foi fundada sem querer. Sabe, é uma loucura que você fala, gente, da onde, gente? Porque, né? Quer dizer, e não tem a sensibilidade de pensar, bom, isso aqui é uma vida, é uma outra vida humana, é uma outra biografia, eu posso interferir diretamente, porque na verdade eu sou uma das únicas referências que ele tem pro longo tempo, porque as outras vão passar. Então eu tenho que pesar o significado das minhas palavras. Sim. E eu sou responsável por levar essa criança para fora dela mesma. Né? Que isso mesmo é a própria educação, está no próprio nome da educação. Então eu tenho que conduzir a criança para fora. E aí eu vou num piti, numa espécie de nervosismo, eu vou e acabo com a base da criança. Com a base, exatamente. Com a base da vida da criança. Eu acho que, Amanda, uma coisa que acontece é que acho que acontece com muitas pessoas que têm boa intenção, assim. Eu gosto de pensar que os pais têm boa intenção e querem sempre o bem dos seus filhos, né? Muitas pessoas nunca ouviram falar dessas coisas e eu mesma, a primeira vez que eu ouvi falar Lusíadas, eu falei, gente, como assim? Estudar Lusíadas, Camões, isso é uma coisa muito...
assim, muito fora da minha realidade, né? E de fato é uma coisa muito difícil, assim, né? É assim, estudar Lusíadas com a precariedade que foi a nossa própria educação em relação ao que a gente sabe de gramática, o que a gente sabe da própria literatura, do que eu sei sobre os mitos gregos de fato, do que eu posso extrair dali, né? Quando a gente. Eu cheguei a falar isso numa aula que eu dei de catecismo, eu falava justamente isso, assim, quando você estuda, comecei a estudar os Lusíadas e comecei a ver quantas coisas são tiradas de um verso, de uma estrofe, que cada uma daquelas palavras tem um sentido, nada tá ali por acaso. Porque, tipo, quando eu na escola aprendi que, tipo, poesia era uma coisa que eu tinha que, sei lá, tentar entrar na cabeça do autor para saber o que o autor estava achando. E eu falava, gente, tá louco, eu sei lá o que o autor. E que não tem nada a ver com isso. Você tem que saber o que está escrito ali. Aquilo tem um sentido. Cada uma daquelas palavras não foram escolhidas à toa, não foi só para rimar, né? É isso, a gente vê que muitas daquelas palavras têm sentido para fazer um som específico, né? Enfim, para dar uma ideia específica. Daí quando você lê aquilo, você fala, bem, quem sou eu para... Bem, isso é Camões, tá? Agora, e Sagrada Escritura, que no caso foi inspirada pelo Espírito Santo, que foi inspirada por Deus e que está cheia de coisa ali, preparando essa nossa live. Na verdade, eu nem sabia disso. E aí eu comecei a ver que na Sagrada Escritura, em São Paulo, os Atos dos Apóstolos, tem várias passagens que são passagens da mitologia grega, que eram assim, falas que eram de Zeus, né, para Zeus, e que São Paulo coloca na boca de Cristo. E você fala, caraca, deu tilt, né? Na cabeça. E você fala, bem, então, Deus era então a favor da mitologia? Bem, aquilo era a realidade deles. A Sagrada Escritura ela foi inspirada pelo Espírito Santo. Tudo bem. Só que São Paulo era homem. E ele estava inscrito nessa realidade. Então, daí quando você olha a Sagrada Escritura, você fala, cara, quanta coisa tem de carga semântica, de carga, né, de sentido ali, que eu não sou capaz de perceber pela minha ignorância, pela minha ignorância cultural, pela minha ignorância literária. E aí as pessoas acham que pega a Bíblia, lê e que vai entender tudo e vai, a partir dali, poder se relacionar com Deus. Porque parece muito simples. Exatamente, foi o que você falou, né? Você fala, bem, aí você pega um santo da igreja, São Justino, que tinha tudo isso na cabeça, filosofia cristã, filosofia grega, nananana. Nossa, quanta coisa ele consegue tirar dali que, tipo, Santo Agostinho, né, que tinham tudo isso na cabeça e que a gente não é capaz de tirar. Exato. Então, nossa formação linguística, nossa formação literária, cultural, foi prejudicada. E aí, você acha que você vai entender. É claro que, mesmo que você não entenda, você tem que ter lido, você tem que ter conhecido isso, para que, em determinado momento da tua vida, você... Aquilo faz sentido. Entendi aquilo. Exato. Mas aí você acha que você vai entender uma verdade, uma verdade que vem da boca do próprio Deus e sintetizada em uma única frase. Você acha que quando ele fala de amor, você teve aquela mesma experiência. Quando ele fala de esperança, você sabe que é esperança. Quando ele fala de arrependimento, você sabe que é arrependimento. Não sabe. Não sabe. Então você fica com aquele som, com aquelas palavras, você repete. Você não sabe, você não está falando com ele, você não ouviu a voz de São Paulo. E aí você pensa o seguinte, bom, eu tenho textos da literatura que são próprios, são feitos para treinar minha inteligência para entender, igual como se diz, um trampolim para depois entender a palavra de Deus. Eu tenho a palavra de Deus na minha inteligência, mas eu estou usando a literatura como que para enriquecer a palavra, para enriquecer o meu entendimento a respeito da palavra de Deus e para me dar todo o instrumento de que eu preciso. Entendeu? Então eu preciso do instrumento do som para entender algo sonoro ali. A literatura me dá, porque a literatura foi feita para isso, era dada em escola isso. Então eu preciso dos campos semânticos das palavras, eu preciso dos sinônimos, eu preciso da classe gramatical, eu preciso da relação entre as palavras para entender isso. Então minha inteligência está sendo treinada. Até em um determinado momento eu falo, nossa, mas agora que criou luz aquilo que era tão abstrato para mim, mas agora minha inteligência foi capaz de alcançar alguma coisa. Sim. Entendeu? É claro que, obviamente, que o Espírito Santo trabalha, né? Só que muitas vezes as pessoas... Bem, é óbvio que o Espírito Santo trabalha, só que o Espírito Santo, ele trabalha em cima do humano. Então, quanto melhores seres humanos nós formos,
mais virtudes humanas, mais conhecimento, mais cultura. É óbvio que o Espírito Santo vai conseguir ter mais matéria para ele conseguir trabalhar, tá? É Terreno óbvio, gente. preparado, né? Pelo amor de Deus, é claro que Deus sopra onde quer, faz, né? Pelo amor de Deus, né? Mas a gente também pode ajudar ao Espírito Santo para que a gente consiga ter a nossa cabeça clarificada, né? Lá nesse texto de São Basílio, que ele falava aos jovens, ele dava ele fazia uma comparação entre, bem, quando você acabou de acordar, se você olhar direto para o sol, você vai ficar totalmente ofuscado, você tipo, cara, não consigo enxergar direito, né? Mas se você for bem, abre um pouquinho a janela e tal, e vai deixando um pouco a luz entrada, e quando você for para o sol não vai ser tão ruim assim, né? Então, meio que a literatura e muitas coisas da própria literatura pagã, não necessariamente só a literatura cristã, isso funciona como que uma pré-iluminação para quando você for iluminado pelo sol, de fato, você não ter tanto impacto e você conseguir ser iluminado de uma melhor maneira, você tá melhor preparado para poder receber essa luz, né? Então, não é isso que eu dizia, né? Uma coisa ajuda a outra. Tanto a literatura pagã ajuda que a gente consiga entender a literatura, a Sagrada Escritura, né? Tudo que a igreja nos ensina. Também o contrário, né? A gente saber os arquétipos da literatura, da Sagrada Escritura, isso você está falando, né? Bem, a gente conseguir reconhecer Caim matando Abel, o pecado original, nessas culturas que muitas vezes foram anteriores a Cristo e que já estavam ali porque a razão humana foi capaz de botar aquilo para fora de alguma maneira. Obviamente, muitas vezes de maneira imperfeita, porque eles não conheciam a Cristo. Então, nós cristãos, a gente, né, se utiliza dessas coisas para a gente poder alimentar a nossa fé, alimentar a nossa cultura, poder falar para as pessoas. Quando a gente conversa com uma pessoa que tem uma cultura, e ela consegue dar vários exemplos, né? Tipo isso, São Basílio dá exemplo da abelha, que produz o mel, dá exemplo do sol, dá exemplo de que isso tudo ilumina a nossa cabeça e a gente, tá, realmente, eu entendi. Exato. E a gente precisa fazer a nossa parte no sentido de que é necessário conhecer a doutrina. Então, por exemplo, para você conseguir ser capaz de ter o olho treinado para encontrar isso na literatura e absorver tudo que o texto tá, todos os símbolos do texto também, eu preciso conhecer a minha fé. Então, aquela base, por exemplo, sobretudo as aulas de catecismo que você está dando, é o fundamento para que você consiga encontrar, para que a sua alma esteja sensível, para que você consiga encontrar no dia a dia e nas experiências da literatura, Deus. Porque se você não conhece quem é Deus também, não tem como você encontrar. Você aperta a fábula e parece que é só um leão, e parece que é só um lobo, e parece que é só isso. Exatamente, por isso, né? Porque ilumina a inteligência, de fato, né? A fé ilumina a inteligência. E você conhecendo uma pessoa, você sabe reconhecer o tom de voz, você sabe reconhecer os trejeitos. Então, você conhece mais a Deus como pessoa, então você reconhece Deus em alguma fala, você conhece Deus em alguma ação. Independente de um personagem ter sido o agente daquela ação. Tudo bem, ele foi o agente, mas eu reconheci quem é que faz isso, quem é que costuma fazer isso. Exatamente, com certeza. Então, para mim foi perfeito, assim, eu vou ligar os comentários, eu não sei se alguém tem alguma dúvida. Algumas catequistas vieram me mandar mensagem dizendo, olha só, eu sou catequista há muito tempo e essa live é super para mim, eu nunca tinha pensado nisso. E eu também sou catequista, e eu sei qual a dificuldade que nós temos com esse negócio de catequese uma vez por semana. E os pais acham que a catequese, você deixa o filho na catequese em 1h30 por semana, você vai fazer diferença. Então, era para você fazer essa parte para mim, e para eu não ter que fazer tudo isso, né? Então a gente sabe dos problemas. É difícil mesmo. E eu acho assim, eu falando assim, enquanto mãe, né? Que eu tava falando, né? Nossa, quanto é difícil às vezes a gente olhar todas essas coisas e falar, poxa, eu queria dar essa formação aos meus filhos, eu queria que eles soubessem. Mas caramba, eu não tive isso. Da onde eu vou tirar essas coisas da manga, né? Da onde eu vou tirar essas coisas para poder ensinar aos nossos filhos, né? E assim, por experiência própria, a gente não precisa esperar que a gente seja, tipo, doutorando em Camões, doutorando em literatura, para que a gente consiga fazer algo disso, né? Quantas coisas eu fui aprendendo com os meus filhos, né? Quantas coisas eu fui aprendendo com meu filho mais velho. Eu, enfim, lia com ele os Lusíadas contados em prosa e tal,
E aí eu falava, gente, que incrível. Daí ele falava, pode passar pro próximo. Eu, só um minutinho. Eu queria, Exato. tipo, eu queria mais tempo para pensar sobre o assunto. Falava, eu Não, e queria mais toda tempo. aula é assim. Toda aula, você prepara uma aula e você fala, acha que você entendeu tudo que você tinha para entender. Na hora que a palavra sai da tua boca, você fala, não, peraí. Peraí que tem mais uma coisinha. Peraí que eu tive um êxtase aqui, vou ter que parar. Exatamente. E aí eu falava... e aí, olha, quantas vezes aconteceu isso, Amanda? Eu falava assim... Então, a gente fazia muito esse livro dos Lusíadas contado em prosa, né? Do João de Barro. Que, assim, foi maravilhoso pra gente conseguir ter uma boa introdução a, tipo, muita coisa, né? Você vê que o Itinho sabe muitos personagens, muitas coisas. Nossa, é incrível, assim. Eu não lembro de tanta coisa que ele lembra, assim. Ai, Jesus, por que minha memória não é dessa maneira? Pelo amor de Deus. E aí, enfim. E aí, eu lia para ele em voz alta. Era um português, assim, não tão simples, assim, né? Ele Sim. tinha, na época, 8 anos, né? Eu falava, cara, ele não vai entender nada, né? Daí eu lia, daí ele me recontava tudo perfeitamente. Aí eu falava, meu Deus, E a realmente, gente nem ele foi espera, né? ótimo mesmo, né? Eu, tipo, realmente você me explicou tudo que nós escrito aqui. Quer dizer, que vontade de estar Ai, falando meu também. Deus do céu. Caracas, cara. Mas enfim, Exatamente. eu tô falando isso porque, enfim, a gente vai aprendendo junto, sabe? É isso que eu digo, isso que eu falei no início. É óbvio que é melhor ter um professor que saiba. Nossa, o quanto que meus filhos, principalmente o meu mais velho, tá evoluindo no estudo dos Lusíadas, no latim, porque tem a sua ajuda, sabe? Eu sabia que isso ia acontecer. Eu falava pro meu marido, eu falava, Ítalo, vai chegar uma hora que eu não vou ser mais capaz de ajudá-lo. Porque principalmente ele, que é muito interessado, ele é um menino inteligente, e bem, ele precisa de uma ajuda que eu não estou conseguindo acompanhar. Assim, se não tivesse outro jeito, tudo bem, a gente ia, né? Mas eu tinha noção, ele pode ir muito mais rápido do que eu consigo oferecer para ele hoje, né? Então, assim, o quão ter um bom professor, um professor que estude. No início da live, algumas pessoas falavam, nossa, como ela é novinha. Ela, de fato, é muito novinha. Você tem 23 ainda ou você já fez aniversário? 23. Ela tem 23 anos, mas desde os 18 que você começou a ter contato 17. mais? 17, 17. 18 anos. Bem, vou atrás das pessoas que podem me dar tudo que eu possa sugar, entende? Então, assim, não é desculpa. Às vezes, não, mas poxa, os professores têm uma formação horrível. Gente, quem quer corre atrás. Assim como uma mãe corre atrás na medida das suas possibilidades, o professor também corre atrás na medida das suas possibilidades. E, Uhum. enfim, e ainda mais você que tinha feito já, como é que chama? Letras e tal. Então, tipo, isso certamente você já tinha uma aptidão para isso. Como eu disse, a minha aptidão era engenharia, Engenharia. biologia, não sei o quê. Então, português eu fugi igual o diabo da cruz, né? E mesmo assim, consegui ensinar latim pro Itinho, poxa, de alguma maneira. Não, e a base Pois impecável. daí ele sabe, né? Daí eu ensinava para ele. Nossa, às vezes ele fala, mãe, já entendi. Eu falo, calma aí, mas eu preciso entender melhor. Vamos segurar um pouco que eu preciso reforçar esse conceito dentro da minha cabeça para conseguir te ensinar melhor, né? Então, não é desculpa. O que eu tô querendo dizer isso, não é desculpa, gente, tipo, não, mas eu não tenho isso é muito grande para mim, isso é fora da minha realidade, isso é uma coisa viajante. Não, isso é viajante no sentido de que pra gente isso é uma coisa muito além do que a gente pode pensar que a gente é capaz de fazer. Mas hoje, ainda mais hoje, com a internet, nossa, quantas possibilidades que a gente tem. Você entra no YouTube, você coloca lá Lusíadas e Educação. Nossa, só do Rafael Falcão tem 300 mil coisas. Exatamente. Eu já assisti todos, já assisti aulas do Estudo por Lorema, já assisti, tô assistindo seu curso, tô fazendo as aulas com você. A Amanda tem aula do canto 1, daqui a pouco vai lançar o canto 2 dos Lusíadas e pode ajudar muito, ensinar muito, né? Então, hoje, de fato, a gente não tem desculpa. Uhum. A gente não tem desculpa para... E a alegria do professor e da mãe, assim, é realmente ver o seu aluno muito melhor que você. Você fala assim, Sim, nessa época, se eu tivesse esse conhecimento que eles estão tendo com 10 anos de idade, 11, 12, 13, não. nossa, onde eles vão chegar?
Entendeu? Claro, Então, quer dizer, e esse exatamente. pessoal tá tentando ajudar, tá tentando alcançar as Uhum. pessoas aqui na internet. Tem muita gente fazendo esse mesmo trabalho. As mães que estão fazendo esse mesmo trabalho e que têm as suas experiências com os filhos. Então, quer Sim, dizer, tá tudo aí. Entendeu? sim, É que você tem que exatamente. começar com uma certa humildade, no sentido de que, bom, eu não vou entender, eu tô mais ou menos no mesmo nível que meu filho, minha educação foi prejudicada, então eu sou mais velha, Uhum. mas eu vou começar, entendeu? Porque Exatamente. vocês vão descobrindo junto e o Espírito Santo vai ajudando, é claro, Sim, com as sim. graças necessárias. Exatamente, exatamente. Nossa, sem dúvida. Às vezes a gente vê que a gente não acertou tanto num ponto, mas não tem problema nenhum. A gente volta e acerta, e a Corrige. gente ajusta, corrige, sabe? E, nossa, o quanto eu olho para os meninos e vejo, principalmente no Itinho que está mais velho, assim, o quão cultura ele conseguiu adquirir durante esse tempo, sabe? Através de livros que a gente foi oferecendo, através de uma série de coisas, conversa, através de cursos que eu assistia, ele falava, posso assistir junto? E daí ele assistia junto, né? E ele às vezes fala, mãe, posso assistir Brasil Paralelo? Posso não sei o quê? E daí ele tem uma sede disso, né? Outro dia a professora de espanhol tava falando com o Antônio, e daí ele estava contando toda uma história para ela que ela tinha contado, e ele tinha que estava recontando a história. E aí ela falou: Nossa, Samia, como ele tem uma memória boa de lembrar todos os fatos da história, né? E ele não tinha essa memória. Ele não tinha isso. Ele é um menino sanguíneo e que é muito disperso e, tipo, tudo tira a atenção dele, né? Quando ele tá estudando, falando, não pode deixar nada perto dele, porque tira a atenção dele. E ele foi treinado na atenção no sentido de, bem, o que eu preciso pegar que é informação importante, o que é essencial, o que é acidente, o que eu posso, né? E daí ele começou a conseguir fazer isso de uma forma muito melhor. Nossa, quando eu comecei a fazer a narração com ele, eu falava, e aí, filho, o que a mamãe falou? Dele, eu não lembro. Aí eu, não é possível. Não é possível que você não lembra de nada. Não é possível, impossível, impossível. Alguma coisa você lembra, né? E daí hoje, quando eu vejo ele escutando uma história em espanhol, contando para ela, obviamente não em espanhol, mas em português, né? Porque ele ainda não tá falando espanhol bem, com fluência, né? E ele contando e lembrando de tudo, fala, nossa, que alegria, sabe? Que alegria de poder ter trabalhado a atenção dele, trabalhado a percepção dele para as coisas importantes, né? Então eu fico imaginando, imagina se eu não tivesse do lado dele, imagina se eu tivesse deixado para lá. Nossa, quanta coisa ele ia estar perdendo, né? Uhum. E às Então, vezes a gente não tá com a memória tão treinada. Às vezes meus alunos me surpreendem que eu falo, vocês conseguiram em uma semana 88, tudo isso memorizado? Quer dizer, não exatamente. tá tão treinado. Eu tive mais trabalho, mas eu sei o que eles precisam fazer Sim, e você coloca como um exatamente. dever e eles vão e fazem. E você sabe que você fez a coisa certa, entendeu? Total. Então, a nossa memória pode estar mais ou menos, Sim, mas a da criança você vai colocando, vai pedindo, exatamente. vai dando mais e vai desenvolver. Eu falava pra eles, ó, tem que memorizar. Dava pro Itim e falava, ó, você tem que memorizar a primeira e segunda instância e, tipo, pra amanhã. Daí ele chegava lá, aí ele memorizava e falava tudo pra mim. Eu, não é possível. Acabou? Aí, não é possível. Isso aconteceu com os meninos também. Eu falei, gente. Aí eles, e aí, mãe, você memorizou eu? Não. A mamãe tem a cola aqui, daí eu só quero saber se você Não, mas tô memorizou. cuidando de outras coisas, é. Ai, Jesus. Eu falando aqui mal de mim mesmo. Pois é a verdade, não tem É a como. verdade. O Essa é a discípulo verdade. supera o mestre, o discípulo supera o mestre. Exatamente. Obrigada, viu, Amanda? Foi um prazer. Foi uma delícia. Foi ótimo conversar com você. Obrigada mesmo. Foi muito bom. Eu que agradeço, de coração, assim, desde o início, desde a sua confiança, desde o início, assim mesmo, para com o meu trabalho, eu só tenho a agradecer a vocês. Vocês sempre Isso. me ensinam muito. Então, desde muito antes eu já olhava para vocês como uma referência, e eu continuo seguindo a referência porque eu vejo coerência no dia a dia da vida de vocês. Que bom. Então, certamente, Deus me ajude a ser um pouco assim, assim como você. Isso, pelo amor de Deus. Muito obrigada, Tá, Sam. obrigada a você. Foi um prazer. Foi muito bom.